Bom dia, dando minha voltinha e aproveitando para falar do reino de Deus. Estava vendo agora de manhã aquele evento lá de Lázaro, né? E eu gosto de Jesus porque ele coloca todas as nossas certezas por água abaixo, né? Tem gente que vai falar que o reino de Deus só pode ser para pobre, né? E aí Jesus tem um grande amigo dele, Lázaro, que é rico, e vivia indo na casa de Lázaro para conversar com o amigo dele, né? Então, aí você vai descobrir o que não pode é ser rico no coração, quer dizer, falta de humildade, apego às coisas do mundo, apego às coisas, né? Mas aí a pessoa tem que aprender um pouquinho com Jesus. Porque a maioria das pessoas eu vejo que quando pegam um texto e leem, elas querem entender a base simplória e não o conteúdo perfeito de Deus. Por isso que Jesus sempre falava em parábolas, para aqueles que não têm que compreender, que não compreendam, como até hoje não compreendem, né? Não entendem o que Jesus disse. Olha, pode ser quem for, com tudo que for, mas aqueles que são do reino e são bem-aventurados vão entender a palavra, e aí a gente vai conseguindo viver essa palavra. E aí o que acontece? Vem a situação de Lázaro. Vamos lá falar para Jesus que o amigo dele, Lázaro, está morrendo, né? Que foi mandado pelas irmãs. E Jesus se detém onde ele estava, fazendo o trabalho que o pai mandou ele fazer. 4 dias depois, Jesus chega na casa de Lázaro e Lázaro está morto. Jesus sabia que ele já estava morto, tanto que ele já demonstra isso antes de ir. É uma fala que ele fala para os apóstolos, né? E aí ele chega lá, tem toda aquela comoção. Jesus se comove quando Marta vai falar com ele, aquele negócio todo. E ele fala para ela uma frase muito interessante: se você crer, você verá a glória de Deus, né? Ela já tinha o costume de andar com ele, já estava acostumada com as pregações dele, ele explicava, e mesmo assim, gente que é do lado de Jesus não compreende. É o que o mestre fala. Muitas vezes eu falo, é difícil entender muitas vezes o que Deus fala, né? E aí E aí ele passa aquilo tudo, a Marta fala que falou para ele, e ele se comove profundamente. As pessoas vão e falam, olha como ele gostava do amigo dele e tal. E aí ele faz a frase que é típica do milagre. Ele levanta os olhos aos céus e louva a Deus pelo ocorrido. Se você quiser saber mais sobre Jesus fazendo milagre, como é que os santos faziam milagre, eles repetem isso. Mas ele tem ali a chave, mas vocês vão ler e vão ter que compreender. Né? E louvor, agradecimento, tudo que ele faz antes. E depois ele fala, Lázaro, vem pra fora. E o Lázaro ressuscita. O legal do Lázaro ressuscitar são várias coisas, né? Foi a primeira vez que Jesus ressuscitou um morto? Não, né? Na palavra tem pelo menos escrito uma vez, que é o caso da filha de Jairo. Jairo era um sumo sacerdote da região ali de Jesus, chefe da sinagoga, né? E ele ressuscita a filha dele. Tem um porquê para quê, né? Um porquê para quê que Deus ele queria, Deus ia dar livre acesso a Jesus a entrar na sinagoga local para pregar.
Então a filha de Jairo morre e ela é ressuscitada por Jesus, mas ele faz isso em segredo. Os apóstolos estavam com ele proíbe que se fale daquele evento. E eles não comentam nem entre os apóstolos, eles ficam em silêncio. Só vão falar isso mais tarde, depois, né, que vê o Lázaro ressuscitado. Lembro que ele tinha proibido. Eles só comentavam entre eles, os que foram. Aí muitas vezes vai perguntar, mas por que ele fez isso? Jesus sempre faz um porquinho para quê? E aí você tem que ter a imagem total do acontecimento, senão você não vai querer achar apenas uma explicação momentânea para um ato de Deus. Lógico, tem as explicações momentâneas? Tem. Mas tem todo o plano de Deus. Uma coisa é a explicação momentânea, é uma coisa que Deus quer te ensinar. Outra coisa é você ter que entender o plano de Deus para saber o que está acontecendo. E o plano de Deus ali era o seguinte: Jesus vai à casa de Lázaro e ressuscita ele antes de ele subir a Jerusalém para a Páscoa, onde ele daria a sua vida. Interessante. Então tem uma explicação ainda maior ainda. Ele, ao fazer o que ele fez na frente porque como Lázaro era rico, né, juntou-se na casa dele uma grande quantidade de gente rica e de sacerdotes e gente grande na religião. Estavam todos lá consolando a família do rico, né? E Lázaro morto. O poder de Deus anda com Deus, com Jesus e com os seus discípulos, né? Tanto que vários santos cumpriram essa ordem de Deus de ressuscitar mortos, né? Porque Jesus falou que os seus discípulos fariam isso quando necessário. Não é todo mundo morrer vai ressuscitar, não. Quando necessário, quando for vontade de Deus. Como é que eu vou saber? Um santo de Deus sabe quando vai ser, quando tem que fazer isso. Bom, aí correndo, então ele faz isso antes da Páscoa, pouco tempo antes da Páscoa. Por quê? Porque ele queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias. Ele queria entrar em Jerusalém, como estava descrito na palavra de Deus, que o Messias entraria pela porta de ouro, sob aclamação, que assim se cumpriria mais uma palavra de Deus. E ao fazer isso, porque todo mundo mais ou menos sabe, né, só Deus pode ressuscitar o morto, ninguém mais pode. E como ele vai lá e ressuscita o Lázaro, todos saberiam que ele é o Messias. E ele entra para Jerusalém e vem a Páscoa, vem a perseguição a ele, né? Então, a primeira coisa, ele queria que soubessem que ele é o Messias e que as pessoas optassem por Deus, optassem pelo caminho de Deus, optassem pelo amor de Deus, optassem pela salvação de Deus, né? É engraçado isso, né? Porque Deus muitas vezes nos dá um milagre grande, como levantar um morto, um milagre grande, e todo mundo só fica naquele negócio, Deus é bom, ou seja, só vê o momentâneo. Na verdade, na maioria das vezes, Deus nos coloca um milagre grande para nos tirar de uma situação complicada, grande, forte, e depois ele vai meio que esperar de nós uma resposta a esse milagre, a uma mudança de vida, a um testemunho, a um querer, ao ir para frente do querer de Deus.
tem muita gente que para só no Deus me fez um milagre, acabou. É quase que uma obrigação de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer milagre. Muito ao contrário, ele faz porque ele gosta, ele quer. E ele quer depois uma resposta da gente, né? E a resposta do povo em Jerusalém, a primeira resposta foi receber o Messias. Mas depois foi aquela palavra do crucificam, mate-o, né? Renegando o projeto de Deus. Jesus falou para os seus apóstolos o quê? Todo aquele que acreditar, ter fé na pregação dele, né? E for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ou seja, quem não crer não vai ser nem batizado, né? Então já está condenado. Isso ele fala no meio dos judeus. Então olha só o que ele já está falando com antecedência. Então não adianta só nascer numa família católica, uma família assim, isso, aquilo. Não, tem que crer, ser batizado e depois seguir o mestre. O ser batizado é seguir o mestre, né? E aí você vai entrar para a salvação de Deus. E eu queria botar só mais uma questão. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, há um burburinho enorme. Quem é ele? Ele é o Messias, ele é o esperado. Ele fica lá para receber as glórias? Fica não. O que ele faz? Ele vai para o deserto. Pega lá a palavra, né? Todo mundo gosta de ir para sombra e água fresca. Não, Jesus vai para o deserto. Por quê? Porque ele precisava se preparar para o que viria depois, que era Jerusalém e a Páscoa, né? É uma cidade de Efraim, se não me engano, a pessoa não lembrar. Mas ele vai para o deserto. Vai lá que ele vai se preparar para o que vem depois. Então você vai descobrir, tem muita gente que gosta, né? O deserto que significa também tribulação, dificuldade, né? E ele vai para lá. Por quê? Porque lá ele encontra perfeitamente a Deus. Tem gente que quer encontrar Deus numa festa, não vai encontrar. Dificilmente isso vai acontecer. Deus vai se deixar encontrar sempre no deserto, né? No monte. Você vai ver que várias pessoas de Deus vão relatar que Deus há um encontro delas sempre no monte. Monte A, B, C, D. Mas por quê? É um lugar retirado, um local de dificuldade, um local diferente. Um deserto, no monte. Jesus ia para o monte, muitas vezes de noite para rezar, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Então você sabe agora que a ressurreição de Lázaro era para provar que Jesus era Deus. Ele era o Messias esperado. E o povo não quis aceitar o Messias, né? Tanto que na Páscoa acontece o que aconteceu, né? Mas o Deus já sabia de tudo isso, né? Tanto que o prepara no deserto o que aconteceria depois. E a salvação vem pela morte de Cristo que se dá por nós na cruz, né? Deus faz o instrumento de morte ser salvação. Deus usa a morte para nos salvar. E uma coisa muito legal da morte de Lázaro, que Lázaro estava morto há 4 dias. Até para os dias de hoje, se você ficar morto mais de meia hora e você consegue reviver de alguma forma pela medicina, você vai voltar cheio de sequela. E Lázaro voltou perfeito, até mais, faltou curar de algumas doenças que ele tinha. Voltou perfeito. Então, muitas vezes Deus faz coisas fantásticas, mudando aquilo que é ruim em bom, né? Deus gosta de fazer isso, então. Bom, eu queria deixar essa palavra sobre Lázaro e a salvação e a nossa escolha que nós temos que fazer de chamar Jesus o Cristo, o Messias, o escolhido, o Filho de Deus, e seguir o Mestre, tá bom? Faz o bem.